Bom, pessoal, vamos começar pelo regime de comunhão parcial de bens. E eu optei começar por esse regime por uma razão bem simples. Porque esse é hoje o nosso regime regra. Esse é o nosso regime supletivo. Significa que se você não optar expressamente por nenhum outro regime de bens, o regime que nós vamos adotar vai ser o da comunhão parcial. E isso é uma previsão contida no artigo 1640 do Código Civil, cuja redação é a seguinte: não havendo convenção, ou sendo ela nula ou ineficaz, vigorará quanto aos bens entre os cônjuges o regime da comunhão parcial de bens. Então, no que consiste o regime de comunhão parcial de bens? Nesse regime, há, em regra, a comunicação dos bens adquiridos onerosamente por esforço comum na constância do matrimônio por um ou ambos os cônjuges, excluindo-se aqueles recebidos por meio de sucessão ou por meio de doação. É como se a gente tivesse aí uma divisão entre os bens antes do casamento e os bens adquiridos após o casamento. Os bens havidos antes do casamento não entram na comunhão e serão considerados, portanto, bens particulares. Os bens adquiridos na constância do casamento, se eles forem adquiridos onerosamente mediante esforço comum, seja em nome de um ou de ambos os cônjuges, eles vão ser considerados bens comuns e, portanto, vão comunicar, vão entrar na comunhão. Uma dúvida muito comum que surge é: mas eu adquiri um bem onerosamente na constância do casamento, mas é em meu nome. Não interessa. Em nome de um ou de ambos os cônjuges, esse bem vai comunicar, ok? Muito bem. Esse regime, exatamente por ter aí, contar com essa divisão entre o que foi adquirido antes e o que foi adquirido depois, permitindo que comunique o que foi adquirido na constância do casamento, é considerado por alguns doutrinadores como um regime muito conveniente, né? Um regime muito equilibrado, muito justo, ok? Bom, para a gente poder falar um pouquinho sobre o que entra e o que não entra na comunhão, eu convido vocês a abrir o código no artigo 1658 e seguintes. A redação desse artigo particularmente é a seguinte: no regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes. Então percebam que o artigo 1658 ele já faz para a gente uma conceituação do regime de comunhão parcial. E quais são essas exceções dos artigos seguintes que não vão entrar na comunhão? Artigo 1659. Excluem-se da comunhão. Inciso 1º. Os bens que cada cônjuge possuir ao casar e os que lhe sobrevierem na constância do casamento por doação ou sucessão e os subrogados em seu lugar. Vamos lá. Então, primeiro, tudo que foi adquirido antes do casamento, esquece. Ficou lá atrás, não vai comunicar. Aqueles recebidos por meio de sucessão, ou seja, herança e doação, também não vão se comunicar. E aqueles subrogados em seu lugar também não. E o que significa essa subrogação? Imagine que eu tenho uma fazenda que eu recebi a título sucessório, ok? Essa fazenda, então, é, portanto, um bem particular meu. E ainda que eu venha a me casar no regime de comunhão parcial de bens, esse bem não vai se comunicar. Aí imagine que eu resolvo vender essa fazenda e com o produto dessa venda, eu resolvo adquirir um imóvel para que eu venha a morar com a minha família. Mesmo que essa venda tenha ocorrido na constância do casamento e a aquisição do novo imóvel também tenha acontecido na constância do casamento, haverá a chamada subrogação. Ou seja, o que eu recebi, o que eu adquiri com o produto da venda de um bem particular vai continuar sendo particular meu, ainda que eu tenha adquirido um bem onerosamente depois na constância do casamento, porque não houve esforço comum e porque houve a venda de um bem que era particular meu. Então, esse bem vai continuar sem comunicação, ok? Essa é a ideia de subrogação. Inciso 2º.
excluem-se da comunhão os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em subrogação dos bens particulares. Vocês percebam que o inciso segundo ele trabalha com a mesma ideia do inciso primeiro. Se é um bem particular, a gente vai trabalhar com a ideia de subrogação e esse bem vai continuar sem comunicação. Inciso terceiro, excluem-se da comunhão as obrigações anteriores ao casamento. E por obrigações, entendam, dívidas. As dívidas constituídas antes do casamento, elas não vão se comunicar e, portanto, elas não vão obrigar o outro cônjuge. Então, se eu tenho, por exemplo, antes de me casar, uma dívida proveniente da utilização de cheque especial e eu venho a me casar, o meu cônjuge não vai responder por essa dívida, ok? Muito bem. Próximo inciso, inciso quarto. As obrigações provenientes de atos ilícitos, salvo reversão em proveito do casal. Aqui eu quero chamar a atenção de vocês pelo seguinte: não é só um ato ilícito criminal ou só um ato ilícito civil, eu estou trabalhando com as duas possibilidades. Uma coisa que a gente viu acontecendo muito aí nessa onda da Lava Jato, né, é justamente os crimes fiscais, os crimes tributários, os valores provenientes desse ato ilícito não entram na comunhão, a não ser em proveito comum do casal. Inciso quinto, não entram na comunhão também os bens de uso pessoal, os livros e os instrumentos de profissão. Aqui, a gente tem uma polêmica, principalmente em relação aos bens de profissão. Porque pensem só, os de uso pessoal, a sua escova de cabelo, é muito fácil a gente trabalhar com a divisão de bens de pequenos valores, né? O custo de aquisição sendo muito baixo. Agora, imagine que eu me casei com um dentista. E ele, no início da profissão, eu ajudei a comprar os materiais para ele trabalhar. E são materiais caros. Quando do fim da sociedade conjugal, nós vamos trabalhar com uma ideia de comunicação desses bens e infringir o disposto no Código Civil, ou nós vamos impedir que esses bens se comuniquem e aí nós vamos cair em uma situação de enriquecimento sem causa e também infringir dispositivo legal. Né? Então, nós temos aí uma discussão doutrinária muito grande em relação aos instrumentos de profissão, principalmente dependendo do valor desses bens, ok? O próximo inciso, não entram na comunhão os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge. E o que significa provento do trabalho pessoal de cada cônjuge? Salário. Não confundam, por favor, o salário com os alimentos que um cônjuge pagará ao outro com o fim da sociedade conjugal. O salário, ele não entra na comunhão. O salário, ele é só seu. O seu salário é seu. Tudo bem? E, por fim, não entram na comunhão as pensões, meios soldos, montepios e outras rendas semelhantes. Meios soldos são os valores pagos pelo Estado aos servidores reformados das Forças Armadas, ok? Então, a ideia desse último inciso é a mesma do inciso anterior, de impossibilitar que o salário comunique, as pensões também não vão se comunicar. Agora, se de um lado, pelo 1659, essas coisas não se comunicam, pelo 1660 nós temos um rol de bens que vão se comunicar. São eles: inciso 1º do 1660, os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que em nome de um dos cônjuges. Inciso 2º, os bens adquiridos por fato eventual, com ou sem concurso de trabalho ou despesa anterior. Os bens adquiridos por fato eventual são, por exemplo, o prêmio de loteria, ok? O prêmio de loteria entra na comunhão, no regime de comunhão parcial. Inciso 3º, os bens adquiridos por doação, herança ou legado em favor de ambos os cônjuges. É óbvio, né? Em favor de ambos os cônjuges vai entrar na comunhão. Inciso 4º, entram na comunhão as benfeitorias em bens particulares de cada cônjuge. E, por fim, entram na comunhão os frutos dos bens comuns ou dos particulares de cada cônjuge, percebidos na constância do casamento ou pendentes ao tempo de cessar a comunhão.
Percebam que esses bens particulares não entram na comunhão, mas os frutos dos bens comuns percebidos na constância do casamento ou os frutos dos bens particulares percebidos na constância do casamento entram sim na comunhão, ok? Agora, a gente está trabalhando aqui com a ideia de bens imóveis. Eu queria chamar a atenção de vocês para os bens móveis adquiridos aí pelo casal, os bens móveis que guarnecem a residência do casal, tá? Previsto no artigo 1662. De acordo com esse artigo, presumem-se adquiridos na constância do casamento os bens móveis, quando não se provar que o foram em data anterior. Eu vou chamar a atenção de vocês também para o 1663 ao 1666. Vocês devem ler esses artigos para melhor compreensão do conteúdo, ok? Eu vou encerrar o regime de comunhão parcial de bens por aqui e na próxima aula a gente fala sobre o regime de comunhão universal, beleza? Não se esqueçam que eu deixei algumas perguntas para vocês no nosso documento de Word, onde vocês devem acompanhar o conteúdo, tá bom? Essas perguntas devem ser respondidas e enviadas para o meu e-mail, ok? E para as dúvidas eu estou à disposição. Um abraço!